Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a pele. Então, a pele, ela é composta por várias camadas, a gente já vai falar sobre isso, mas eu coloquei para vocês aqui esse quebra-cabeça para lembrar a vocês que as células da pele, elas estão muito próximas, é como se elas realmente se encaixassem como um quebra-cabeça. Nós dizemos que a pele, as células da pele, né, são justapostas, justamente para proteção, para ter todas as funções que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos ver um pouquinho sobre algumas características da pele? Então, a primeira característica que ela é o maior órgão do corpo humano. Apresenta aproximadamente 1,5 a 2 metros quadrados de extensão e constitui 1/6 do nosso peso, ou seja, 15% do peso do corpo é devido à nossa pele. Relembrando as funções da nossa pele, vamos lembrar lá. A primeira função é a função protetora. Então, ela serve como uma barreira, né? Não deixando que nenhum micro-organismo entre ou penetre o nosso organismo. Outra função é a excretora. Então, é pela pele que a gente excreta, através de glândulas, as impurezas que não são mais desejadas para o nosso organismo. É a pele também que secreta o suor, funcionando aí como termorregulador. Então, através do suor, a gente consegue regular a temperatura interna do corpo. E outra função essencial da pele seria a função sensorial, porque é através da pele que a gente consegue sentir características do ambiente, se está quente, se está frio, e também consegue sentir se você teve algum ferimento, por exemplo. Então, a pele tem 4 principais funções, que são protetora, excretora, termorreguladora e sensorial. Então, a estrutura da pele, ela é composta por 3 camadas. Vocês vão ver que a maioria dos autores vão falar somente da derme e da epiderme. Mas a gente vai falar da hipoderme também, porque muitos cosméticos vão atuar na nossa hipoderme, tá? Então, a camada mais externa é a nossa epiderme, né? A camada mais externa. A camada que fica no meio é a derme e a mais profunda é a hipoderme. Então, para falar de pele, nós vamos começar a falar de fora para dentro. Vamos começar pela nossa epiderme. A epiderme, ela é composta por tecido epitelial. Vocês lembram um pouquinho das características desse tecido epitelial? O tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento, é composto por células justapostas, ou seja, as células elas estão muito próximas uma das outras, estão muito uma em cima da outra e muito próximo, tá? E por causa disso, por causa dessas células justapostas, nós vamos ter aí uma barreira protetora. Então, a epiderme é a principal parte da nossa pele que vai trabalhar como proteção da pele, tá? Uma característica muito interessante da epiderme é que ela é avascularizada, ou seja, ela não tem vascularização nenhuma. Pensem aí na nossa cutícula. Quando a gente tira a cutícula, a gente tira somente a epiderme. Por isso que não sangra. A partir do momento que você faz um bife no dedo, digamos assim, o que acontece? Você está tirando um pouco de tecido conjuntivo, que é o tecido da derme, que fica logo abaixo da epiderme, tá? Então, a epiderme não tem vascularização nenhuma, tá? Outra característica muito interessante da epiderme é que ela sofre alta taxa mitótica, ou seja, nós temos uma produção de célula muito rápido nessa região. Lembra que eu falei para vocês na aula que a nossa epiderme ela demora aproximadamente 4 semanas para ser totalmente substituída, por causa dessa alta taxa mitótica.
está produzindo célula e ao mesmo tempo as células estão sendo mortas, estão sendo retiradas aí do nosso organismo. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas sempre lembrem que ela tem uma alta taxa mitótica, beleza? Como todo órgão, a pele também vai ter diversos tipos de célula. Nós temos queratinócitos, corneócitos, que é uma derivação do queratinócito, os melanócitos, as células de Langers e as células de Merkel. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. Os queratinócitos são as células mais abundantes na nossa epiderme. Cerca de 80 a 90% da epiderme é composta por queratinócito. O queratinócito é a célula responsável por produção de queratina. Então, a queratina, como vocês já sabem, é uma proteína dura, responsável aí pela proteção da pele. Os queratinócitos, quando eles estão na camada mais inferior da minha epiderme, mais profunda da minha epiderme, eles são células alongadas, arredondadas. Quando eles vão passando para camadas mais superiores da minha pele, eles vão produzindo queratina e vão perdendo o núcleo. Estão vendo que nessas células aqui já não temos mais núcleo, só uma grande quantidade de queratina. Isso faz com que a célula morra, perca queratina, fique extremamente perca o núcleo, fique extremamente queratinizada e vai se transformar em corneócito. Além de queratinizada, ela vai estar estratificada, ou seja, extremamente juntinha uma da outra. Então, ela vai ter grande quantidade de queratina, vai estar estratificada e vai fazer com que tenha uma barreira melhor ainda quando algum micro-organismo tentar entrar aí na nossa pele. Então, nós temos aqui, nas células mais superiores aqui, os corneócitos. Então, eu falei para vocês já dos queratinócitos e dos corneócitos. Aqui, em relação a peso, não a quantidade, porque tem uma grande quantidade de célula aqui, mas em relação ao peso da pele, os corneócitos estão aí em 2 a 3% do peso da minha pele. 5 a 10% da nossa epiderme é composta por melanócito. Os melanócitos são responsáveis pela produção de melanina. Essa produção de melanina está muito ligada a fatores genéticos. Dependendo da pessoa, vai ter uma produção maior ou menor de melanina. Mas a gente pode ter uma produção maior de melanina também, dependendo da exposição. Quando a gente vai para a praia, fica exposta ao sol, vai ter uma produção maior de melanina. Isso faz com que ocorra o bronzeado. Qual que é a principal função dessa melanina? Ela vai fazer a proteção da minha pele contra a radiação UV. Então, os melanócitos, eles produzem a melanina e pelas suas extensões aqui, que parecem como se fossem uns braços aí, ou dedos, né? Fazem com que a melanina chegue aos meus queratinócitos. Lá dentro do queratinócito, essa melanina vai ficar em volta do núcleo, para proteger meu núcleo, para que a radiação UV não cause nenhum dano nuclear na célula. Quando a pessoa tem dificuldade na produção de melanina e a pele é mais clara, por exemplo, por causa de fatores genéticos, essas pessoas estão mais propensas a ter câncer de pele, por exemplo, porque não tem uma grande produção de melanina que vai proteger o núcleo celular. As células de Langers, por sua vez, elas atuam na defesa da epiderme. Elas têm tanto a capacidade de fagocitar substâncias estranhas, como também conseguem ativar o linfócito T. Então, estão diretamente ligados à defesa da epiderme. As células de Merkel, elas vão estar bem na camada profunda da minha epiderme, bem na divisão entre a epiderme e a derme, e vão estar ligadas ao neurônio sensitivo.
Então, essas células são conhecidas como células sensitivas. Então, elas são as responsáveis aí pela sensibilidade tátil. Como eu falei para vocês, a epiderme ela é estratificada, ou seja, ela é composta por várias camadas de célula. E essas camadas, elas são divididas dependendo do tipo celular. Você pode ver tanto como camada ou extrato. Nós temos aí 5 estratos diferentes. O extrato basal, que é o extrato mais profundo da pele, extrato espinhoso, extrato glanuloso, extrato lúcio e extrato córneo. O extrato lúcido e não lúcio, o extrato lúcido, ele vai estar presente somente onde nós temos a pele mais grossa, que são a palma da mão e a sola dos pés. Então, lembrem-se sempre disso, que esse extrato, né, essa camada, ela só está presente nessas regiões onde são regiões mais grossas, beleza? Então, vamos começar falando sobre o extrato basal ou camada basal. Essa camada, ela apresenta somente uma camada de células, apesar, né, daqui tá parece, né, que tem mais camadas nessa imagem, mas não. Só tem uma camada de células e essa camada de células é conhecida como tecido germinativo, porque é aqui que ocorre a multiplicação celular da pele. Lembrem-se sempre disso, tá? Que é na camada ou extrato basal que nós vamos ter a multiplicação do tecido da epiderme, tá? Da parte da epiderme. Não é da pele inteira, somente da epiderme. É aqui também na nossa camada basal que nós temos a presença das células Merkel e dos melanócitos. É nessa camada que a gente vai ter essas células, tá? A célula, para sair desse extrato basal e chegar lá no extrato córneo, demora aproximadamente 4 semanas, como a gente falou. Uma coisa interessante, né, que eu gosto sempre de frisar, é que se acontecer algum dano nesse extrato basal, pode ser que as células não consigam mais ser produzidas, porque aqui é um tecido germinativo. Então, se ocorrer algum tipo de dano a essa região da minha epiderme, provavelmente eu vou ter um dano severo na minha pele e ela não vai mais crescer naquele local, não vai ter mais produção de pele naquele local. Daí que vem os enxertos. Então, ocorre o enxerto de pele quando a gente tem dano na camada basal. Se eu tiver dano em outras camadas, eu consigo ainda produzir a epiderme. Nosso próximo extrato é o extrato espinhoso. Nesse extrato, a gente vai ter aproximadamente de 5 a 10 camadas de células. É nesse extrato também que a gente encontra as células Langers, tá? Uma característica especial desse extrato é que aqui começa a ser produzido aí a queratina. Outra coisa, as células elas já estão começando a ficar achatadas quando comparado com o extrato basal, e eles têm entre uma célula e outra uma ligação. Estão vendo? São os desmossomos essas ligações, e isso dá a característica de como se essas células tivessem espinhos em sua volta. E isso faz com que seja conhecido como extrato espinhoso. No extrato glanuloso, a gente vai ter aproximadamente umas 5 camadas de célula. As células desse extrato vão ter grande quantidade de glânulos de queratina, que são esses pontinhos vermelhos. Por isso que é extrato glanuloso. Outra característica é que as células aqui já estão bem mais achatadas quando comparado com o extrato espinhoso e não tem mais a presença de desmossomos. As células elas já não têm uma ligação entre uma célula e outra. No extrato córneo, as nossas células elas já vão estar mortas, vão virar corneócitos.
Elas não têm mais núcleo, mas elas têm alta quantidade de queratina. Do mesmo jeito que no extrato lúcido também elas vão estar mortas, não vão ter núcleo e alta quantidade de queratina, mas o extrato lúcido ele só vai ter na palma da mão e na sola do pé, como eu falei para vocês. O extrato córneo, ele tem aproximadamente 30 camadas de célula. Então tem uma grande quantidade. E é importante a importância dessas células serem achatadas é que elas conseguem fazer uma barreira maior ainda. Tá vendo que é difícil, é mais difícil uma água ou outra substância passar pelas camadas quando elas estão achatadas do que quando elas não estão. Então, o extrato córneo, as células já estão achatadas, tem alta quantidade de queratina e as células elas vão se desprendendo aí da pele para fazer a renovação. Então, para chegar aqui, a célula demora 4 semanas, do extrato basal até o extrato córneo. Então, a cada 4 semanas, o meu tecido epitelial ele é totalmente renovado. A espessura da epiderme ela varia muito conforme a pessoa e também a região do corpo. Acredita-se que o extrato córneo tem aí de 15 a 20 micrômetros e o extrato granuloso, espinhoso e basal varia de 40 a 100, cada um deles. Apesar de a gente ver que no extrato córneo a gente tem uma quantidade de célula muito maior que nos outros extratos, mas lá vocês viram, as células elas são estratificadas, elas estão bem finas, então a espessura acaba sendo menor, mesmo tendo uma quantidade de célula bem maior que nos outros extratos. O extrato córneo ele também se diferencia do resto do corpo em relação à sua composição. Por exemplo, no corpo a gente tem aproximadamente 55% composto por água. Quando a gente vai para a pele, vai de 67% a 70%. Já lá no extrato córneo, a gente tem de 10 a 15%, então tem uma quantidade muito menor de água. Quando a gente fala de proteínas, nós observamos que a maior concentração de proteínas está no extrato córneo, principalmente por causa da presença de queratina. E é importante porque lembra que a queratina ali no nosso extrato córneo, ele vai ter ela vai ter a função de auxiliar na proteção da nossa pele. Quando a gente fala de lipídio, normalmente o nosso corpo tem até 19, né? Em média 19%. A pele ela já tem menos gordura que o normal, de 2 a 3%. No extrato córneo, a gente vai ter aí de 5 a 15, e isso também está ligado à proteção da pele, tá? A proteção da nossa epiderme, porque a quantidade de lipídios na pele auxilia na menor absorção do meio externo de água e também na menor perda de água, também atuando aí como uma barreira protetora. Em relação à composição desses lipídios, nós temos aí ceramidas, colesterol e éster, ácido graxo e triglicerídeo, sendo que o lipídio mais presente em maior concentração são as ceramidas, que temos aí em torno de 38%. Em relação a proteínas, claro que vocês já vão lembrar, a proteína que eu mais falei o tempo todo nessa aula, que a gente mais tem é queratina, 65%. Temos pouca proteína solúvel em água, em torno de 10%, até porque o extrato córneo ele vai ser uma barreira até para a água. Então, vocês já comecem a pensar quando a gente vai produzir um cosmético que não é tão fácil hidratar a pele. A gente tem que passar essa barreira, a barreira do extrato córneo, tá? Mas nós temos aí 10% de proteína solúvel em água, mais 5% de proteínas estruturais, e temos outras proteínas presentes também no extrato córneo. Então, a nossa hidratação cutânea ela vai depender muito do meu extrato córneo, principalmente da organização dos corneócitos. Os corneócitos, como eu falei para vocês, são células justapostas, elas estão muito próximas uma das outras. Se ela tiver justaposta bonitinho como deve ser,
vai fazer com que não ocorra perca de água para o ambiente. Então, vai como se fosse um filme em cima da minha pele, né? Então, é importante ele estar bem justaposto. E também não pode ter nenhuma ruptura, tem que ser uma organização íntegra. As células têm que estar íntegras para que não ocorra perda de água também. Outra composição importante nesse corneócito é a estrutura aí dos meus lipídios intercelulares, aqueles que vão ficar aí entre as células. Esses lipídios, vocês vão lembrar que são aí ceramidas, colesterol, ácidos graxos, eles são bipolares, tem a porção hidrofóbica e hidrofílica, e eles controlam a permeabilidade da água e do movimento da água no meio intercelular, entre as células. Dependendo do tipo de lipídio, ele consegue manter a minha água mais tempo na pele, tá? E essa composição de lipídio, juntamente com outras moléculas que estão presentes na pele, vão atuar aí como fator de hidratação natural da minha pele. Então, depende muito da composição, né, das minhas moléculas e dos meus lipídios para fazer com que ocorra a hidratação natural. Então, a gente vai ver no próximo slide sobre essa hidratação natural. E nós também temos uma perda transepidérmica, que é a perda de água normalmente, que a gente tem normalmente. E essa perda depende de muitas coisas e a gente também vai falar um pouco sobre isso. Para se ter um bom fator de hidratação natural, a nossa pele ela tem que ser composta aí por aminoácidos, ácidos carboxílico, lactato, açúcar, ureia, cloreto, sódio, potássio, amônia, cálcio, magnésio, fosfato, citrato, que são, claro, componentes que a gente vai acabar utilizando quando a gente for fazer nossos cosméticos, porque a gente vai repor esses componentes na pele para fazer a hidratação correta. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa perde esses componentes e a pele não consegue se manter hidratada. Então, por isso eu coloquei esse slide aqui sobre fator de hidratação natural, para vocês saberem mais ou menos aí como que seria uma pele com uma pele de hidratação assim desejável. Ele deveria ter mais ou menos essas concentrações desses componentes. E o que é perda de água transepidérmica? A perda de água transepidérmica é o fluxo normal de água que vai passar através do extrato córneo, ou seja, quanto de água a gente vai perder para o ambiente. E isso vai ser influenciado pela quantidade de água que a gente tem na nossa epiderme, pela integridade celular, principalmente dos corneócitos, que a gente falou já nos slides atrás aí, umidade relativa do ar. Quando a gente fala de umidade relativa do ar, pensem assim. Quando o nosso organismo, ele é acostumado aí com uma umidade relativa entre 50% a 80%. É o que é normal, né? Quanto mais úmido, melhor para a nossa pele, vamos dizer assim. Quando a umidade baixa, que fica ali em torno de 30%, 40%, a nossa pele, a nossa epiderme começa a perder água para o ar. E isso faz com que ocorra a desidratação. É um fluxo normal que vai acontecer. A gente consegue até controlar um pouco utilizando alguns cremes, é claro, mas quando o tempo está muito seco, nós perdemos uma grande quantidade de água para o ambiente. Coeficiente de difusão entre o meu extrato córneo e o ambiente e a espessura do extrato córneo. Quanto maior a espessura, pense assim, quanto maior foi a espessura desse extrato córneo, mais grosso vai ser o filme que vai separar a minha pele do meio ambiente. Então, quanto mais grosso for, mais dificuldade a água vai ter para passar. Então, a gente vai perder uma quantidade de água menor se ele for mais grosso.
Agora que a gente já falou sobre a epiderme, nós vamos falar sobre a derme. A derme, ela vai ser o tecido, né, a camada que vai ficar entre a hipoderme e a epiderme. A derme é composta por tecido conjuntivo. E nesse tecido conjuntivo, nós vamos ter a presença de fibras elásticas. E essas fibras elásticas vão dar uma característica muito importante para a nossa derme, que é uma resistência elástica. Essa resistência elástica vai fazer com que essa minha camada ela consiga se retrair e se recompor com muita facilidade. Por quê? Por causa das fibras colágenas e elásticas que a compõem. A nossa epiderme também vai ser composta por camadas. Nós teremos duas camadas, a camada papilar da derme e a camada reticular. Na camada papilar, o nome é papilar por causa dessas papilas, estão vendo? Dessas entrâncias que ela tem na nossa epiderme. E ela é constituída, essa camada, por tecido conjuntivo frouxo. Nós vamos ter presença de fibras elásticas e fibras colágenas também aqui. Essa camada ela é extremamente responsável pela ligação entre a epiderme e a derme. Essa ligação entre a epiderme e a derme é conhecida por plexo papilar, plexo subpapilar, que está em cima, né, da minha papila. Uma coisa interessante, lembra que eu falei para vocês que a epiderme, ela não tinha vascularização nenhuma. Então, todo o oxigênio, os nutrientes que chegam na minha epiderme, vêm para a epiderme através dessa ligação aqui, dessa camada papilar. Então, ela é extremamente vascularizada e ela que vai levar aí oxigênio e nutrientes para minha derme. A camada reticular, por sua vez, vai ser composta por tecido conjuntivo não modelado. Isso quer dizer que as fibras, tanto colágenas quanto elásticas, vão ser bem mais grossas, bem mais espessas nesta camada, tá? Isso vai fazer com que a camada seja resistente e, ao mesmo tempo, elástica. A camada reticular, ela compõe aí 4/5 da minha derme. Então, é a camada maior da derme, tá? Na camada reticular, a gente também tem o plexo cutâneo. O plexo cutâneo vai ser o responsável por levar nutrientes aí para essa camada. Tanto o plexo cutâneo quanto o plexo subpapilar, eles vão ser responsáveis pela regulação da temperatura, porque quando eles levam mais sangue para essa região da pele, vão fazer com que a temperatura corporal diminua. Quanto menos sangue ela leva para essa região, maior vai ser a temperatura corporal interna. Então, ela vai estar extremamente ligada à termorregulação. Então, quem vai fazer a termorregulação vão ser os plexos cutâneos e os plexos subpapilares. Beleza? A nossa derme também vai ser inervada, ou seja, ela vai ter a presença de nervos, né? De presença de terminais nervosos. Esses terminais nervosos, eles podem ser livres, que vão sentir aí coceira, prurido, dor, calor, frio. Eles podem ser em forma de receptores, onde a gente vai ter uma célula especializada que vai ser um receptor, como por exemplo os bulbos terminais de Krause, que a gente vai sentir o frio, ou os corpúsculos, por exemplo, o corpúsculo de Maser, que ele vai mostrar tato, pressão, vibração, corpúsculo de Pacini, que também está ligado à pressão e vibração, e os corpúsculos de Ruffini, que estão ligados ao tato, tá? Os corpúsculos de Ruffini estão ligados ao tato. Na nossa derme, além das fibras e das terminações nervosas, nós vamos ter a presença de fibroblastos que vão produzir elastina e colágeno e também a presença de mastócito, que são responsáveis pela defesa da pele. Aqui também nós vamos ter alguns anexos que vão sair aqui de dentro da nossa derme. Mas isso, quando a gente for falar de aula de anexos, eu vou explicar para vocês como que é a constituição deles dentro da derme, tá bom?
A nossa derme, ela vai ser muito mais espessa comparado aí com a nossa epiderme. Ela tem mais ou menos 1000 micrômetros de espessura. Como eu falei para vocês, a maior composição da nossa pele são os colágenos, as fibras colágenas. As fibras colágenas, elas são proteínas derivadas de aminoácido e compõem de 70 a 80% da minha derme. São secretados lá pelos fibroblastos e eles têm uma conformação helicoidal, que é tipo uma hélice. Essa hélice faz com que essas fibras elas tenham muita resistência e auxiliem então na sustentação da nossa pele. Existem 14 tipos de colágenos encontrados no nosso organismo, sendo que 5 são encontrados na nossa pele. O tipo 1 ele vai estar aí na derme reticular. O tipo 3 ele é encontrado na derme papilar, logo abaixo da minha epiderme. O tipo 4 e 7 eles vão ser encontrados na membrana basal, bem lá, lembra? Qual que é a membrana basal? Bem no finalzinho lá da minha epiderme, antes da derme. E ele vai estar responsável ali pela elasticidade mecânica da minha pele. E o tipo 8, eles vão ser encontrados nas células endoteliais da minha pele. A elastina é outra proteína presente na minha derme. Ela é uma proteína hidrofóbica, então ela não tem muita afinidade por água e ela é composta por vários filamentos, então são várias fibras curtas que vão se sobrepondo uma sobre a outra. Ela compõe de 2 a 4% da minha derme e ela também vai ser produzida pelo fibroblasto. Enquanto o meu colágeno ele vai fazer parte das fibras resistentes, a elastina ela faz parte da fibra elástica. Então, o colágeno dá resistência à minha pele e a elastina dá elasticidade à minha derme. Além da elastina, as nossas fibras elas contêm aminoácidos, a desnosina e a isodesnosina. E essas duas vão auxiliar também na integridade estrutural, ou seja, quando a gente aperta uma região, ela retorna a ter o mesmo volume, o mesmo espaço que ela tinha antes. Quando a gente perde tanto a elastina quanto essa desnosina e isodesnosina, começa o surgimento aí das rugas, porque a pele não consegue mais voltar para a região que ela do jeito que ela era antes, tá? Nós temos 3 diferentes tipos de fibras, tá? Essas fibras dependem aí da maturação dela. Então, primeiramente, quando o meu fibroblasto começa a secretar lá as elastinas, nós temos as fibras oxitalanas. Essas fibras oxitalanas, elas são pequenas fibras e elas estão junto aí à junção dérmica e epidérmica. Essas fibras elas começam a se juntar e ficar um pouco mais espessas e formam aí as fibras elaunínicas. As fibras elaunínicas, por sua vez, vão ficando mais espessas e formam então a elastina, as fibras elásticas, desculpa, as fibras elásticas propriamente ditas, que são as fibras maduras. E essas fibras, elas vão estar presentes aí na minha derme mais profunda e ela vai estar irregularmente. Então, umas vão estar transversal, outras horizontal. A gente vai ter uma grande quantidade de fibras elásticas maduras. Outro composto que está muito presente na nossa pele são os glicosaminoglicanos. Eles são uma grande família, existem várias moléculas presentes na pele e juntamente com colágeno e elastina vão ser um dos principais constituintes da derme. Eles têm uma característica essencial que é ligar-se às moléculas de água. Ele consegue então ligar a 1000 vezes o volume dele. Então, 1000 vezes o volume dele ele se liga na água. Isso faz com que a água fique retida dentro da pele, ficando mais macia, hidratada e também vai auxiliar aí na manutenção do equilíbrio eletrolítico da pele. Um dos compostos que nós temos aí na pele, vocês vão ver que tem muitos cosméticos, até na saída do CDT, e eu lembro, né, quando a gente estava tendo aula, que tinha uma propaganda, se eu não me engano, era
do Boticário, acho que era do Boticário, bem grande lá. Agora temos um cosmético com ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico, ele é um glicosaminoglicano sintetizado pela minha derme, mas ele também vai ser sintetizado na epiderme. E isso vai fazer com que ele consiga reter a água dentro da minha pele. E a gente faz cosméticos para repor esse ácido hialurônico na nossa pele. Interessante, né? E agora, por último, nós vamos falar da nossa hipoderme. A hipoderme é a última camadinha lá da nossa pele. Vai ser composta aí por tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido, ele vai ter muita gordura, mas ele também vai ter colágeno do tipo 1, 3 e 5. Essa gordura vai fazer, essa gordura e esse colágeno da hipoderme vai fazer com que a nossa derme consiga se ligar a outros órgãos. E ao mesmo tempo que ela se liga aos outros órgãos, ela consegue deslizar sobre a estrutura que se apoia. E isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente não tem mais essa gordura que a gente tinha subcutaneamente. Então a gente perde essa gordura e faz com que a pele não consiga mais se deslizar nessa região. E isso faz com que a pele fique mais enrijecida e envelhecida e ocorra também a presença aí de rugas. Então a gordura não é de todo mal sempre, gente. A gordura tem importância não só quando a gente fala de reserva de energia, mas também na nossa pele para conseguir fazer com que ocorra esse deslizamento da pele sobre a superfície que ela está se apoiando. Então, pessoal, essa aula é uma aula extremamente importante, né? Porque a maioria dos nossos cosméticos são para a pele e para poder compreender como os cosméticos funcionam, quais são os produtos que podem melhorar a integridade da pele, melhorar a hidratação, melhorar a elasticidade da pele, precisa-se sim, né, compreender o mecanismo, a composição da pele. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.